E agora, né, cara? O cara aperta o botão de gravar e já fica sem jeito. Ontem eu tava pensando sobre a influência de um dia em outro. Pelo menos a influência dos meus dias, um entre o outro. Eu queria que os meus dias influenciassem, o hoje influenciasse mais o amanhã. Não que o hoje seja só o período de 24 horas. Aí eu tinha bolado uma ideia pra isso, que eu não anotei. E esse era um outro problema que eu tinha levantado junto com esse negócio de um dia não fazer diferença pro outro. São coisas que estão bem conectadas, né? A minha memória é ruim. É essa a coisa. A minha memória é ruim e as minhas ideias de hoje não vão influenciar muito nas ideias de amanhã. Porque eu vou ter esquecido tudo que eu pensei. E eu tinha pensado num negócio legal. Eu já pensado em dizer que um dia não é um período de 24 horas. Ele é um passo que permite que um outro passo se firme em cima dele. E tu pode pensar que, você pode pensar que, que isso não existe, né? Porque eu posso dizer que agora, em cima do que eu fiz agora, eu vou colocar uma outra coisa. Ou eu posso subdividir uma coisa que eu já coloquei e dizer que é uma coisa e que é outra. Mas é que às vezes não existe progresso, né? Então um dia é algum progresso, mesmo que ele não seja efetivo. Ele pode ser um. Ele gera um movimento, né? Mas não necessariamente esse movimento é útil. Ele pode ser até ruim, mas se ele mudou alguma coisa, ele é mais importante ou melhor do que se ele não mudasse. Então, um dia útil ou um dia bom é um dia que muda alguma coisa. Porque se a gente está buscando construir alguma coisa melhor, fazer alguma coisa melhor, a mudança, né, é melhor que a permanência. Porque a permanência não vai mudar nada. Depende do ponto de vista, depende, né? Você vai piorar tudo, vai estragar tudo. E aí talvez você fique triste, mas se você não mudar absolutamente nada, tem que ter um equilíbrio, né? No fundo, no fim provavelmente é isso, mas como eu faço coisas de menos, eu penso demais e faço coisas de menos. Também não penso demais não, mas eu penso mais do que faço. Mas e eu faço muito pouco. Então, eu posso dizer que eu penso bastante. Que não necessariamente são pensamentos úteis, né? Ou pensamentos inteligentes, não. Eu penso, eu fico pensando em coisas, né? Que não necessariamente. Não vou repetir tudo que eu acabei de falar. Aí, outra coisa que eu ia falar também. Não, vou primeiro terminar isso que eu tô falando agora. Por que eu tô falando isso? Porque aí, né, eu podia ter feito o quê? Eu podia ter falado com alguém, né, sobre isso que eu tava pensando, podia ter deixado pra lá, mas não queria deixar pra lá. Eu queria que o dia de hoje mudasse o dia de amanhã, né? Daí, eu falei com o ChatGPT. Daí, eu não lembro o que ele falou, porque eu apaguei a conversa. Eu abro o ChatGPT na aba anônima, porque sim. Que eu nem queria falar isso com o ChatGPT. Mas eu tinha pensado nisso antes, né? Aí eu aproveitei e falei. Mas eu queria tentar fazer ele gerar um texto aleatório, assim, tipo. Se tu pede uma coisa pro ChatGPT, ele vai falar alguma coisa. E ele vai escolher essa coisa baseado em alguma coisa, talvez. No estilo de conversa que tu tá tendo com ele. Então, se tu pede uma curiosidade aleatória, ele vai dar essa curiosidade de um tempo, de um jeito específico. Daí eu queria fazer ele falar uma coisa mais absurda de algum jeito possível. Aí ele tentou me falar coisas desconexas, que foi o que eu pedi. Daí eu fui tentando levar ele para outro lado, enfim. E aí ele me falou assim, cara, depois que eu cheguei nesse papo com ele falou assim, cara, escreve o que você tá pensando, ou fala, grava em um áudio. Mas eu pensei, eu vou gravar um vídeo, porque o áudio também eu vou perder, né? Talvez. Mas o vídeo tá upado na internet. E geralmente eu me incomodo bastante com esse negócio de consumir mais do que produzir. Porque a gente consome coisa demais, cara, e produz de menos. E eu acho que isso é extremamente negativo, de alguma forma. Porque tudo parece que é consumo, né? Você pega o seu celular e consome. Eu acho que eu já falei isso alguma outra vez. Que não é só verdade, porque pega o celular e posta uma foto, né? Isso não é consumir. Mas às vezes as pessoas se entretêm. Uma época eu fazia isso. Eu ficava só olhando o bagulho da
Às vezes eu faço isso também, eu olho bastante Facebook Marketplace. E aí eu tô ali olhando, cara, e eu tô consumindo uma ideia de consumo, sabe? Eu não tô consumindo nada. Mas antigamente as pessoas iam ao shopping. Eu acho que é normal, as pessoas consomem muito mesmo. Elas consomem bastante, mas é importante produzir um pouco. Que é tá ali perto daquilo que eu falei, né? De pensar e fazer. E aí, eu já me perdi de novo. Eu falo um pouco aqui do que eu pensei hoje, pra mim não esquecer amanhã. Talvez eu não assista de novo amanhã, não vou assistir de novo, né? Mas eu tô falando, né? As coisas que eu tô pensando. E aí ela tá guardada em algum lugar. E já vai pra 5 minutos de vídeo, né? E é uma coisa ruim, é muito tempo já. Podia ter acabado isso aqui. É, mas eu queria falar uma outra coisa, mas eu esqueci, mas eu lembrei de novo. Eu queria ler mais do que eu li, né? Tô reclamando de consumir, mas ler eu queria. Porque eu tenho esse livro faz muito tempo. Muito tempo. Não sei se mais de um ano, mas talvez. Na verdade, tem como ver isso, calma aí. Tá, eu olhei ele na Amazon e não faz um ano. Mas fazem muitos meses. Porque eu comprei em maio de 2024. Faz mês pra caramba. E eu tô na página 397 de 900 e pouco, 930, sei lá. E eu leio muito pouco por dia. Se eu lesse 15 páginas por dia a partir de hoje, eu demoraria tipo um mês pra ler. E eu não leio 15 páginas, eu leio bem pouco. E aí eu tava falando com meu amigo, ele falou que tipo, ele leu 40 páginas. É bem bastante, né? Pelo menos pra mim. Mas, ontem eu li bastante, por quê? Porque eu li um pouco, daí eu li o tanto que eu leria. Que eu acho que eu terminei um capítulo, eu li um capítulo, aí eu pensei, ah, tá bom. Mas daí eu, vou ler mais um pouco. E parece que isso te faz ler mais, sabe? Porque aí, tu lê um capítulo e tu entra na história. Se tu ler mais um, tu vai estar muito na história do bagulho. E se tu tiver muito na história, aí uma coisa puxa a outra, cara. E eu leria mais ontem, mas eu parei. E é da hora pra caramba, porque daí aí tipo, tu lembra bem como é cada personagem. Como é o jeitinho de cada personagem. E aí te ajuda, isso aí te ajuda a ficar mais imerso na história. Então eu tenho que ler um pouco ali pra quebrar essa. Talvez assim. Eu pensei, vou fazer outra coisa. Porque na minha cabeça parece que aparecem coisas pra eu fazer, mas não é, né? Eu que tô. Vou parar de ler isso aqui, né? Mas como se aparecesse alguma coisa mágica pra eu fazer. Mas não. Enfim, se eu ler o suficiente pra quebrar essa barreirinha, em um dia, né? Se tu lê ali. Não, quando tu pega o livro pra ler, tu lê o suficiente pra quebrar a barreirinha de pensar demais sobre. Sobre que tu tá lendo, aí tu esquece que tu tá lendo, e aí tu só consome a história. Falei demais já pra caramba. Eu tenho dois bonequinhos do Clube Penguin de ovo da Páscoa. E a Páscoa tá perto, né? Esse aqui é da época que vinha junto do ovo da. Que vendia só na Americanas, exclusivo do Americanas. E vinha com assinatura. Por isso que eu tenho um. A única assinatura que eu tive de Clube Penguin foi essas aqui. De uma época. E aí eu tinha um Puffle, acho que tinha dois Puffle. E uns itenzinhos. Eu nunca fui de jogar muito, assim, não por muito tempo. Eu não faço as coisas nenhuma por muito tempo.